As prefeituras de Mato Grosso podem ter um impacto financeiro anual de mais de R$1 bilhão com a redução de receitas, o aumento de despesas e as liminares que impedem redistribuição de recursos na esfera federal. Um estudo realizado pela Confederação Nacional dos Municípios apontou que no cenário nacional o impacto pode chegar a R$250 bilhões. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo. Boa tarde. Presidente, esse impacto aí de R$1 bilhão aí na arrecadação dos municípios é em função exatamente do quê? Veja bem, Lúcio, o governo federal ele criou programas e o Congresso Nacional aprovou projetos de lei aumentando as despesas para as prefeituras, como pisos salariais, auxílios, programas subsidiados, subfinanciados, aliás. Por outro lado, o próprio Supremo Tribunal Federal tem algumas ações que suspendeu o repasse de recursos para as prefeituras, tipo o royalties do petróleo, por conta de uma ADIM do Estado do Rio de Janeiro que não quer dividir o royalties do petróleo com os municípios que não estão que não são produtores de petróleo. Além disso, a redução dos impostos aí que incidem sobre os combustíveis também contribui para impactar. Só a redução da alíquota do ICMS em combustível, gás de cozinha e energia, a redução, a quebra de receita chega na ordem de quase 300 milhões neste ano. Então, somando isto, tomando todas essas dificuldades, redução de receitas e de transferência de recursos por decisões liminares no Supremo Tribunal Federal, vai impactar aí na ordem de quase 1 bilhão e 200 milhões por ano as prefeituras só do estado de Mato Grosso. Presidente, por outro lado, o caixa dos estados, desde o começo da pandemia, dos municípios também, nunca esteve tão cheio, não é verdade? Um estudo do Instituto Fiscal Independente do Senado mostra que é o maior caixa, montante de recursos desde 2014, no total 440 bilhões de reais. Por isso que tantos estados, municípios estão aí com as contas no azul. E aí eu pergunto, então os impostos não deveriam ser reduzidos? Deveria permanecer do jeito que está? Como a gente sabe, é algo muito pesado para a população, tendo visto os aumentos. E esse aumento, o caixa azul, como eu disse, dos municípios, ele não representa nada diante dessa perda? No final, os municípios vão perder? Nós precisamos fazer uma distinção muito clara. Vieram muitos recursos por parte do governo federal para os municípios, mas são de emendas parlamentares, são recursos carimbados. Houve sim um volume muito grande de recursos que o presidente Jair Bolsonaro, através do acerto do Congresso Nacional, está mandando recursos para as prefeituras, mas são recursos para obras, para compra de equipamentos, maquinários, não são recursos para o dia a dia, para a operacionalização das prefeituras, para o custeio. Então é bem diferente. Então você tem recurso lá que é para fazer uma creche, fazer um asfalto, você não pode usar para o pagamento de salários. Inclusive tem muitas denúncias, não é, presidente, que esses recursos aí do orçamento secreto, que é para garantir apoio para os aliados do governo, esses recursos acabam sendo aplicados da maneira que não deveriam ser aplicados. Tem muita denúncia de superfaturamento, e aí o seguinte, aí o cidadão lá no município tem problema com a saúde, tem problema com a educação, tem problema com a pavimentação e essas coisas não se resolvem. Todo mundo de olho no processo eleitoral. Mas deixa eu colocar para vocês, a destinação, a aplicação dos recursos, se ele vem carimbado para a obra, ele não pode ser investido na saúde e na educação. Não, sim, isso daí está claro. São separados, são diferentes. Então, a dificuldade que nós estamos encontrando, e aí é a discussão nossa em Brasília, é que o governo federal e o Congresso Nacional pare de criar programas ou mesmo de ações que aumentem as despesas das prefeituras sem apontar o recurso financeiro. Qual que é a fonte financiadora? Isso é um ponto. O outro ponto que nós estamos discutindo
é que ao você reduzir a alíquota de imposto, de ICMS, no caso que nós estamos discutindo a questão dos combustíveis, né, nós entendemos a necessidade de baixar o preço do combustível, do gás de cozinha, pela situação que as famílias vivem, que nós brasileiros vivemos. O governo federal, como ele fica com mais de 64%, em torno de 64% do que se arrecada no Brasil, ele tem que fazer uma compensação para as prefeituras. Porque quando você fala que a saúde está caótica, que a educação não funciona, é na base, é lá onde está, é no município. Então, quando você retira recursos das prefeituras e aumenta despesas para os municípios, você tem que fazer uma compensação. Essa é a discussão que nós temos a nível de Brasil. Com relação ao orçamento secreto, Lúcio, que é a questão do Centrão, acerto lá em Brasília, nós não estamos entrando nesse mérito do acerto em Brasília, nós estamos entrando no mérito que esses recursos que vêm para a emenda tem que ser aplicado em emenda, e a população tem que cobrar, os conselhos têm que cobrar, as câmaras de vereadores têm que cobrar, o Ministério Público tem que cobrar, o Tribunal de Contas tem que cobrar, os órgãos de controle. Se o prefeito não aplicou conforme veio, está no plano de trabalho, não é solto, esse recurso não é solto, tem um plano de trabalho que ele faz e que tem que ser aprovado pelos órgãos que estão financiando aquele recurso. Presidente, sem falar que em alguns municípios, aqui em Cuiabá, por exemplo, a gente não viu esses recursos milionários serem empregados. Tem até a operação aí policial investigando onde foram parar. Em outros estados aconteceu o chamado Covidão, que a CPI, inclusive, lá no Senado, perdeu a chance de investigar, né? Focou em outros assuntos. Mas em relação a esse custeio, né? No caso, diminui ali a receita, mas também as despesas. Há um planejamento ou não? O senhor acredita que a situação dos estados vai se complicar com essa diminuição na arrecadação? Não, vai. Nós vamos ter problemas se não estancar o aumento de despesas feito em véspera de campanha. Quando em véspera de campanha, para vocês terem ideia, tem 180 propostas dentro do Congresso Nacional para a criação de pisos salariais dos segmentos que trabalham, são funcionários públicos. Nós não somos contra a criação de pisos, mas precisa, quando criar os pisos salariais, apontar qual é a fonte financiadora. Não pode criar mais despesas e passar para as prefeituras, para os municípios executar. Só para ter uma ideia de quem está nos assistindo, sabe quanto que um município recebe para dar uma merenda escolar para uma criança, que na verdade é uma refeição? É a refeição do dia dessas crianças, porque tem a nutricionista, tem um cardápio, 36 centavos. Sabe quanto que uma prefeitura recebe para ter uma unidade de saúde funcionando? No máximo R$12.500 por mês. Quanto custa só o salário do médico? Então, é isso que nós temos que fazer, que estancar isso em Brasília, essas políticas criadas em véspera de eleições, a criação de pisos também para agradar segmentos de funcionários públicos em véspera de eleições. Em resumo, como nosso tempo está acabando, enquanto o povo morre de fome no Brasil, 33 milhões de pessoas morrendo de fome, lá eles fazem a farra com o orçamento e às vezes criando um pacote de bondades, como o senhor falou agora há pouco aqui, olhando só para a próxima eleição. Presidente, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.